Eu quero agradecer a pessoa do pastor Isaías, do Rodrigues e do Flávio, pelo convite de estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouco daquilo que nós temos vivenciado ali na Segunda Igreja Batista de Palmas. Eu fiz as contas literalmente, né? Que semana passada a diretoria da igreja me reuniu comigo e foram 34 viagens de congressos, seminários e igrejas, né? O meu apelido no Norte e Nordeste é o Garoto Multiplique, né? Mas isso Deus me deu uma oportunidade por sua misericórdia. E também, quando você for ler o nosso livro, que está saindo o segundo agora pela Junta de Missões Nacionais, que será do eventual para o relacional. Mas a ideia deste livro foi porque nós ainda temos um gargalo, que é a questão do mentoreamento, que o MDA tem tanto. Quem vai mentorear, quem vai acompanhar? Estava falando ali com o pastor Luiz. Mas quem é que vai nos acompanhar? Essa é a dificuldade. Então, nós escrevemos a nossa história e nós atendemos o pessoal. Lá no Tocantins, nós temos recebido a gente do Pará, Maranhão, Brasília, Goiás. Eles vão todo o final de semana, é a semana em que nós marcamos para receber caravanas, pastores com sua equipe, e eles ficam, nós espalhamos eles nas casas dos líderes de pequenos grupos, porque aí eles vão compartilhando com o líder de pequeno grupo. Eu e os outros pastores ministramos para eles o seminário. Eles tomam café na casa anfitriã, então vai geralmente grupos de 15, grupos de 20, e tomam café nessas casas. O almoço é junto lá na igreja. O custo é só o deslocamento. É lógico que está sendo trabalhado isso para que se tenha também no sul. Então foi a maneira que nós encontramos para mentorear. Todo final de mês nós recebemos uma caravana. Pastor, qual foi a motivação pela qual a Junta de Missões Nacionais estabeleceu assim, essa parceria com a Cibapa e com o pastor Valmir? Porque eu não trilhei o caminho do MDA. Minha igreja nunca passou pela célula, ela nunca passou pelo MDA. Eu assisti um treinamento do MDA, eu assisti um treinamento do DNA, mas eu nunca tive no MDA. Eu já nasci com uma igreja em pequeno grupo, porque eu não sabia aonde eu queria chegar, mas eu sabia aonde eu não queria. Então, quando eu passei por esses treinamentos, eu disse assim, não, eu não quero isso. Eu quero provar aos batistas que é possível nós resgatarmos o sacerdócio universal dos crentes, é possível nós voltarmos a resgatar aquilo que nós tínhamos na década de 60, 50, 40 e 80, que era a figura do evangelista, o furor evangelístico, sem precisarmos migrar para o que eles chamam de cobertura. Eu tenho uma raiva, me perdoe os irmãos que tem isso, eu tenho uma raiva dessa palavra cobertura, sabe? Eu gosto da cobertura de Cristo na minha vida, né? Então, essa que é importante para mim. Então, o livro é um livro que é mostrando a nossa estrutura, como nós fomos fazendo a transição, rejeitando qualquer estrutura que não fosse uma estrutura nossa. Então, você vai perceber no livro que eu, na verdade, resgatei o NEBS, Núcleo de Estudos Bíblicos nos Lares, só que com um enfoque no treinamento de líderes e na casa anfitriã. Ou seja, eu nasci na fé evangélica no NEBS, uma igreja que tinha NEBS, ela tinha 21 NEBS em 1987. Hoje ela ainda tem NEBS, os mesmos 21 NEBS. Por quê? Porque faltou a ênfase da intencionalidade da evangelização e a formação, o foco. O meu papel não é a igreja, o meu papel é o líder, é o cara que eu quero focar. Então, hoje eu trabalho menos e a igreja trabalha mais, né? E graças a Deus eu recebo mais também, né? Isso é importante. Então, é um processo que você vai construindo com relação a isso, tá bom? E aí eu quero compartilhar com vocês, se eu me achar aqui, um pouco do que nós olhamos nessas mudanças que estamos passando no mundo. É lógico que métodos mudam e princípios são eternos. E nós precisamos entender isso. Há um acróstico no livro, como quem são os meus líderes de pequenos grupos? Era o meu diácono melhor da igreja? Não.
era aquela professora formada em teologia, aquela mulher bam, bam, bam. Tire os olhos. Geralmente, líder de pequeno grupo é geralmente aquele que é um improvável. Então, o que é que nós fizemos? A minha liderança continuou liderança, mas Deus me deu uma outra liderança. Então, eu fiz um acróstico chamado testes. Certo? O cara tem que passar no testes. O que é o testes? O cara tem que ser transparente, ele tem que ser ensinável, ele tem que ser um cara submisso, ele tem que ser um cara tratável, ele tem que ser um cara esperançoso, e aí ele tem que ser um cara servo. Então, esses dias, na nossa igreja se converteu, já tem alguns meses, esses dias não, foi no início do ano, se converteu um juiz federal da nossa igreja. E aí ele entrou na igreja, todo mundo sabe, Palmas é uma cidade apenas de 260 mil habitantes, todo mundo conhece, e ele se converteu na nossa igreja e foi pequeno grupo. O líder de pequeno grupo ficou muito trêmulo, né? Pastor, o doutor Zacarias está no meu pequeno grupo, e agora? Eu falei, primeiro ponto, ele é um ser humano como você. E ele tem as mesmas carências e as mesmas necessidades que todo mundo, independente do dinheiro. Eu fui pastor de comunidade no Rio de Janeiro, e eu sou pastor de uma igreja de classe média alta, mas as necessidades do ser humano é a mesma, só muda a indumentária externa. Então, trata ele normalmente. E o cara, muito boa praça, ficou no pequeno grupo, passou-se uns 4 meses, o camarada chegou e disse, pastor, o doutor Zacarias quer trabalhar, ele disse pra gente arrumar um lugar para ele trabalhar, ele quer se sentir útil. E aí eu disse para ele assim, beleza, diga para ele que tem lugar, e eu estou precisando de gente no estacionamento. E aí ele falou assim, mas doutor Zacarias no estacionamento? Você não imagina o que é estacionamento 4 horas da tarde em Palmas, nosso culto é 17h30. Você tem que se encher, né, de protetor solar, colocar uma camisa assim e um chapéu para poder estar no estacionamento da Cibap. E ele olhou para mim e disse assim, mas é o doutor Zacarias. Eu falei, mas ele quer trabalhar. Então, o estacionamento é ótimo. Aí ele disse, tá bom, eu vou dizer que foi o senhor. Eu falei, então, ele foi lá, chamou, e, rapaz, para a nossa igreja foi um presente, né? E aí ele foi e falou para o doutor Zacarias, o doutor Zacarias disse, estou dentro, né? E foi engraçado porque nós tivemos uma colisão de 2 carros, né? O rapaz que trabalha com ele na vara, e aí ele disse, chegou e viu o doutor Zacarias com a cara quase toda branca, melada de protetor solar e o chapéuzão, e ele foi parando, estacionando, parando, e entrou na traseira de um HB20, né? E aí ele foi e falou assim para mim, disse assim, pastor, eu não acreditei, doutor Zacarias, no estacionamento, o senhor é maluco, né? Mas não é, porque numa igreja relacional, o senhor é um membro e o escravo pode ser um líder. A beleza do cristianismo na igreja primitiva era exatamente essa. É que o cara poderia ser um escravo, mas dentro da igreja ele era um irmão em Cristo Jesus. Não existe esse negócio de você ter hierarquia. Isso me encantou, foi a igreja que mais me influenciou na visão. Ela também tinha PG, que é a igreja central de Fortaleza, e eu achava assim, tem até hoje o lugar para descer o helicóptero, né? Quem já foi lá, e realmente desce o helicóptero, tem membros da igreja que chega de helicóptero, mas também tem um caminho estreito, bacana, onde tem membro da igreja que chega de carroça de verdade, né? Então essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e é isso que nós queremos. Nós precisamos alavancar a visão da igreja, alcançando a cidade na visão de multiplicador. E quando você vai pensar nessa visão de igreja multiplicadora, você vai pensar literalmente assim. Vamos lá, ver aí para mim, por favor. Eu vou melhor você ir passando para eu não me atrasar. Vamos lá. Vamos ler juntos, queridos? Para dizer que eu não li Bíblia, né, com vocês, né? Só o pastor Hélio e o pastor Purim, mas vamos lá, eu li Bíblia. Vamos lá, vamos ler juntos comigo? Vamos lá? Portanto, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. O que é PG? Então, na minha igreja hoje ainda não tem o M. Porque como eu comecei com uma trajetória de pequeno grupo, e um dia eu estou lendo
estou em casa, meu cunhado trabalha na Junta de Missões Nacionais, e ele me liga e ele diz assim para mim: Valmir, você conhece Tunala? Aí eu disse: tu quê? E ele disse: Tunala. E eu disse assim: é indígena? É porque aqui tem a tribo Xerente e os nomes começam assim. Ele disse: não, cara, é o pastor lá em Bacaxeri. Ele escreveu um livro que é a sua igreja. Isso mesmo, estou mandando o livro para você. Tinha 15 dias que o livro Pequeno Grupo Multiplicador tinha saído. E quando eu recebi o livro por Sedex, eu li, chamei a direção da igreja e falei: olha o que falta na nossa igreja. Falta o M, a visão multiplicadora. Então olha aqui, aí um advogado, pastor, e advogado, você já sabe como é que são, né? Uma benção, né? Ele disse assim: pastor, vamos processar? Porque ele escreveu sem autoria nossa. Eu falei: não, maneira nenhuma. Mas ele copiou a igreja. Eu falei assim: não, gente, foi assim, Deus me deu a revelação de PG, mas eu sou agoniado, acelerado. Então a revelação era PGM, aí o PG caiu na minha cabeça e o M na cabeça do Tunala. Não? Então foi isso que aconteceu, mas o livro mudou a nossa história na nossa igreja também. Eu, naquele dia, liguei para a junta e pedi 300 livros e fiz na escola bíblica dominical uma leitura com todo mundo para que nós entendêssemos o processo, porque nós tínhamos feito pela visão, mas precisávamos do processo. E aí, querido, nasceu o PG, e até hoje é PG, não é PGM, mas por causa dessa visão. Olha o que os membros da igreja dizem sobre PG. Quando a gente nasce numa família, a gente não escolheu pai, mãe, irmãos. Mas quando a gente está no corpo de Cristo em pequeno grupo, a gente faz uma família que a gente escolhe. São pessoas que Deus agrega, são pessoas que a gente convive às vezes no trabalho, às vezes na faculdade, convida para as nossas casas e lá a gente compartilha o amor que um dia nos alcançou e que quer alcançar também a vida deles. PG para mim é um estilo de vida, é uma oportunidade de viver relacionamentos contagiantes com Deus. PG é muito bom! PG para mim é um pequeno grupo de pessoas que não se conheciam e hoje se amam. E é essa família que a gente escolhe, a família de Deus, que faz das nossas vidas vibrantes, contagiantes. Amém? Aquele garoto lá que disse: PG é muito bom, é o meu filho. É o meu filho, lógico. Queridos, nesta visão multiplicadora de discípulos de Jesus, nós precisamos entender que a questão não é estrutura, e eu tentei explicar isso para vocês na parte da manhã. Nós precisamos alcançar a cidade ao redescobrirmos a missão dentro da igreja. Quando a gente redescobrir a missão da igreja, você vai precisar entender que o realinhamento está a partir de uma leitura social que você faz, do contexto em que a tua igreja está inserida. Você precisa fazer uma leitura clara. Qual é o homem que você quer alcançar? Quem é o indivíduo que você quer comunicar o evangelho do reino de Deus? Quando a gente começa a entender isso, a gente entende que a gente tem que fazer discípulos. E fazer discípulos, querido, é algo gostoso demais. Quando a ideia de fazer discípulos, parece que vem à nossa cabeça logo a revistinha, o fator cognitivo, não é? E a gente não entende que o fazer discípulo é algo que você faz de uma forma fantástica, particular, pessoal, individual, corpo a corpo. Eu aprendi isso com uma seita, Testemunha de Jeová. Você já viu conferência evangelística dos Testemunhas de Jeová? Você já viu o aniversário do salão da Testemunha de Jeová? Mas você sabia que a Testemunha de Jeová é um dos movimentos religiosos no Brasil que mais cresce? Eles não saem dois experientes, sai o experiente e o novato. Sai o Moisés e o Josué. Para que Moisés possa entregar o cajado a Josué. Então a gente faz a coisa sem a intencionalidade de fazer discípulos. E aí eu descobri que eu precisava entender que nas mudanças, nos quebras de paradigmas, Cibapa era uma cidade que tinha um sistema de segurança deficitária, arrombamento nas casas.
Então todo mundo tem cercas elétricas, muros altos, condomínios fechados. E como que eu iria evangelizar essas pessoas? Como que eu vou evangelizar se não descobrir a missão? Então eu comecei a trabalhar a questão do camarada ver a igreja, como a sua casa como extensão da sua igreja, literalmente. E descobri que a melhor forma de eu entrar em um condomínio como o meu era literalmente com os membros que moram lá dentro. Aí eu tinha que começar por mim, certo? Porque eu entrava no elevador, um prédio de 10 andares. Quando eu entrava, a maior parte do povo que trabalha, que mora no meu condomínio é da área jurídica. E na área jurídica, como a área médica, quem mesmo pensa que é Deus, tem certeza que é. Eu entrava, não havia bom dia, não havia boa tarde, não havia nada. Eu tentava bom dia, boa tarde, os caras já se levantavam. Falei, se eu estou com essa dificuldade, um membro da minha igreja tem. E aí minha esposa me deu uma ideia. Quando há 5 anos atrás ela disse, queremos pequeno grupo dentro do nosso condomínio, queremos, então nós precisamos ter relacionamento. Eu falei, como? É fácil demais, eu vou para o playground com as crianças, conversar com as secretárias ou com as mulheres que estão lá, batendo papo, e você dá um jeito. Eu falei, mas como? Eu falei, você é pastor, peça revelação a Deus. Eu falei, mas eu não sou pentecostal. Ele disse, vire! Não? Sabe a questão? E aí nós começamos uma maratona. Naquele ano, era novembro, e eu disse, Deus, como é que eu vou fazer isso? E quando na primeira semana de dezembro, eu entro no supermercado, no Extra, e aí está lá os panetones. Então eu comprei os 44 panetones. Foi um dinheirinho bom. E ali eu comecei a ir de apartamento a apartamento, tocar a campainha. Sou seu vizinho do 604A. E vim lhe desejar boas festas e feliz ano novo. Um livreto meu, A Vida sobre a Luz, que eu tinha lançado, mais o panetone. E durante esses 5 anos, queridos, é certo, esse ano minha esposa falou assim, o dinheiro do panetone, mas, queridos, os caras chegam no elevador, olham para mim e diz, oi pastor, tudo bem? Eu falei, é por causa do panetone, mas tudo bem. Todo mundo sabe quem eu sou. Nós temos pequeno grupo no nosso condomínio. Ganhamos algumas pessoas para Cristo. Por quê? Porque eu descobri que eu precisava me reinventar no conceito de discipulado. Que o discipulado não é algo que você faz internamente. Não é a classe do segue-me 1, segue-me 2, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Vida discipular, vida de fazer discípulo é quando você decide gastar a sua vida em uma relação onde você quer impactar com a manifestação da graça de Deus. Você tem a intenção de orar por aquela pessoa, a intenção de se aproximar dela, a intenção de levá-la para o seu PG. Querido, a minha regra na nossa igreja é assim, a pessoa se converte a mim. Eu tenho o poder de ser o master antipatia. Eu tenho o poder de ser o senhor simpatia, mas a pessoa se converte a mim, depois ela se converte ao meu pequeno grupo, depois ela se converte à minha igreja e aí ela conhece a Jesus. Ninguém vai na sua igreja, ela é católica, ela é da religião, ela tem a religião dela, ela não quer ir na sua igreja. Ela não quer ir na sua igreja. Ela não quer de maneira nenhuma ir no lugar onde ela não conhece ninguém. Ela não vai. Você pode levar o pregador que for. Eu estou cansado de você também de ir a conferências evangelísticas e você tem que pregar um sermão evangelístico sem ter ninguém para evangelizar. E aí você, para não se frustrar no final do sermão, não tem ninguém mesmo para fazer apelo. Aí você diz assim, mas o cara pagou viagem aérea para mim, me deu isso e aquilo, me deu hotel, e eu estou com um sermão aqui, eu tenho que fazer um apelo, vou fazer apelo para crente. Você está com problema na família? Vem aqui, eu quero orar por você. Porque a gente não entendeu o conceito do relacionamento, do fazer discípulos. Nossa missão, querido, é terminar a obra que foi iniciada por Jesus, fazer discípulos todas as nações. E quando a gente vai entender esse conceito, a mensagem da visão da igreja multiplicadora no modelo de pequenos grupos, é que o pequeno grupo é um ninho de acolhimento. Nessa minha correria eu ainda tirei um tempo para estudar. E tem um colega meu que está na faculdade, o João Paulo, e ele se dizia espírita. Falei, cara, eu não vou falar de espiritismo com ele, eu não vou falar da minha religião e não vou fazer proselitismo, mas eu vou conviver com esse cara.
E aí eu ligo para ele e digo assim: João, você está fazendo o que agora? Ah, cara, eu estou levando o menino para natação. Depois da natação, passa aqui em casa, cara. Chama a sua esposa, vem jantar conosco. E aí ele vai jantar conosco. Nesse relacionamento durante um ano inteiro, o João hoje está no meu pequeno grupo. Sabe? Porque ninguém rejeita quando você faz uma amizade, um conceito de amizade. Você quer a amizade da pessoa. E é esse conceito que faz com que nós entendamos que o João só chegou ao meu pequeno grupo porque ele se tornou meu amigo. Ele só chegou ao meu pequeno grupo porque ele gostou de mim, porque ele gostou da minha família, porque a filha dele se identificou com a minha filha. E aí ele vai para o meu pequeno grupo, queridos, literalmente, o pequeno grupo começou a cercar e fazer relacionamento com João Paulo. João Paulo começou a se envolver com eles, e olha que alegria. Quando foi domingo passado, pela primeira vez, a esposa dele foi a um retiro de mulheres da nossa igreja. Ele disse que não ia. E aí ele foi na nossa tenda. E quando eu fiz o apelo, quem foi que aceitou Cristo? João Paulo. O processo foi o ano inteiro. E a primeira vez que ele foi na igreja. Então você não acha que a pessoa vai na igreja, na sua igreja, porque você a convidou. Primeiro ela vai na sua casa. É na sua casa, seu lugar. Seu sofazão, gostosão, bonitão que Deus lhe deu, é para receber amigos. Esse relacionamento faz com que nós entendamos literalmente, queridos. Olha que esse casal, eu peguei o Carlos, peguei a Silviana, levei para dentro da minha casa, eles aceitaram a Cristo Jesus como Senhor das suas vidas. Que casal bom, ele engenheiro químico, ela engenheira de nutrição, engenharia alimentar. E aí eles começaram, dizia que não tinham tempo e tal. Depois de 2 anos no meu pequeno grupo, ele disse assim: pastor, eu recebi, eu fiz um concurso, vou trabalhar na Infraero e a única vaga que tem para mim é lá em Cuiabá. Ele foi para a primeira em Cuiabá e eu disse: misericórdia, e agora investi 2 anos. Em Cuiabá, eles foram para lá, abriram um pequeno grupo. Depois de 2 anos, eles retornaram à nossa igreja. Eu falei assim: eu quero ver como é que continuou. Ele voltou, queridos, isso foi em janeiro. Ele abriu o pequeno grupo dele, com a esposa. Super atarefados. Mas o conceito de sair geograficamente não tirou deles o conceito do princípio. Ele decidiu ser bênção onde ele estava plantado. E é isso que nós queremos colocar na nossa igreja. No final desse ano, o pequeno grupo deles cresceram um pouquinho e agora eles vão multiplicar em um novo pequeno grupo. Porque o Carlos entendeu literalmente o que é a visão genuinamente bíblica. A visão que nós queremos compartilhar no Brasil e o que está trazendo a unidade, o fervor evangelístico, o despertar entre os batistas brasileiros é que o nosso negócio voltou a ser gente, e gente que precisa de Jesus. Enquanto nós focarmos a estrutura, focarmos as funções e as posições denominacionais, nós não teremos uma colheita abundante. Nada contra os cargos nem as funções denominacionais. Mas se você for chamado, vocacionado, então, querido, seja fiel ao seu chamado. Amém. Esse é o conceito. O conceito é ser fiel à visão de Cristo. E a visão neotestamentária, querida, é de fazermos discípulos. Agora, eu estava nessa caminhada toda e pensando assim: o que eu vou fazer? Fui por acaso num congresso em Belo Horizonte, senta ao meu lado um homem da Igreja Batista Central de BH, Paulo Mazzoni. Ele senta perto de mim, e aí eu começo a compartilhar com ele. Eu disse: vem fazer um treinamento chamado DNA. Eu fui fazer o treinamento. Eu falei: eu estou trilhando esse caminho, é por aí tudo. E aí ele disse assim: e como é a sua relação com seus discípulos? E eu disse assim: como? Meus discípulos? Minha igreja? Eu falei: não, sua igreja não, seus discípulos. Quem são as pessoas com quem você gasta tempo? Você tem o colesterol bom. Que colesterol bom? Aí depois o Gilson Breder me ensinou o que era. O colesterol bom é quem é a pessoa que você tem na sua agenda semanal, hora, dia e local onde você se reúne com ele. Hora, dia e local. Eu disse: não tenho essa pessoa. Ele disse: então como é que você quer falar de discipulado se você não tem discípulos? Você precisa entender isso. E aí eu tive esse insight na cabeça e começamos a pensar que tudo começa no ganhar.
Quando a gente vai entender que tudo começa no ganhar, a gente vai entender que tudo na visão da igreja multiplicadora não começa com a estrutura, começa com o princípio relacional e a intencionalidade. E quando você tem essa intencionalidade, você vai passar pelos pequenos grupos e termina no pequeno grupo. Porque a minha ideia era literalmente essa: Senhor, a igreja quer crescer. E eu acho que é o sonho de todos nós pastores que estamos aqui, é ter uma igreja grande. Eu era seminarista com 18 anos. E quando me perguntaram assim: pastor, Valmir, quando você for pastor, você quer o quê? Eu falei: eu quero ser pastor. E ele disse: mas de que igreja? Da primeira. Você quer ser pastor da primeira? É. E fui, querido. A primeira igreja que apareceu, eu peguei. Ela se chamava Igreja Batista em Nova Aurora. Mudei o estatuto para chamar ela de primeira igreja. Deixa eu dizer uma coisa para si. Você precisa entender literalmente que o fundamento da igreja multiplicadora, que os batistas estão trilhando, graças a Deus, e eu tenho visto isso do norte do Brasil, para mim, queridos, deixa eu dizer, sem detrimento de nenhum outro evento, mas o melhor multiplique que eu participei esse ano foi o que aconteceu em Passos de Areia. Eu vendo o mover do Espírito Santo de Deus no meio dos gaúchos. Ah, querido, então eu louvei a Deus, porque anos e anos eu oro por aquele estado. Ver o que Deus está fazendo nas igrejas do Rio Grande do Sul, porque nós voltamos a ser uma igreja que anda por princípios, e para isso você tem que se converter, porque a Bíblia diz: eu arrancarei o vosso coração de pedra e vos darei o coração de carne e colocarei sobre vós o meu Espírito. E o Espírito de Deus precisa se voltar a se mover entre nós. E é por isso que a igreja multiplicadora, ela começa com o princípio da oração. Segundo princípio, a evangelização discipuladora, e vem com paixão e graça. Mas a gente começa a pensar: mas como que eu vou fazer isso, pastor? Uma igreja que diz, querido, que está aliançada com a ideia da multiplicação, e ela não tem a intencionalidade relacional, ela não tem ainda e não enxergou o verdadeiro DNA dos batistas. A primeira vez que eu preguei na primeira igreja batista em São Fidélis, e tinha uma placa de Salomão Gizmo, e aí eu fiquei pensando assim: cara, esses caras deram a vida pela evangelização. Esses homens sabiam fazer relacional, ter teologia relacional, porque ele pegava o cara, evangelizava e levava esse cara para a obra da evangelização, para que eles reproduzissem aquilo que eles estavam ensinando com o estilo de vida. Nós não ensinamos nos nossos púlpitos, nós informamos, nós ensinamos com as nossas vidas, colegas. As nossas vidas. Sabe qual é a minha maior alegria, que eu não falei para vocês, comecei e não terminei? Foi no Congresso Multiplique Jovem. O Dene, que é o meu pastor de jovem, arrebentou. Bicho, ele arrebentou. Falei para o pastor Adilson, falei assim: pode levar, ele arrebentou. Eu sentei na casa, os pastores tudo lá, e eu olhando para eles assim, e dizendo assim com o meu olhar: meu garoto, eu produzi, eu investi na vida. Não tem coisa melhor do que você ver seus discípulos crescer de degrau em degrau até a estatura de varão perfeito. Não tem coisa melhor do que você ver a sua igreja responder ao seu estilo de vida. Quando a gente começa a entender isso, olha aqui, Provérbios 11:30 diz, vamos ler juntos? O fruto Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei você, mas não ver pessoas se convertendo dói. Me dá uma vontade de chorar. E as minhas inquietações para descobrir o que Deus queria para a minha igreja é quando eu saía do púlpito todo domingo e não tinha um visitante e não tinha ninguém para se converter. E eu disse: está tudo errado, Senhor. Está tudo errado. E eu começava a orar, chorar, e eu não sei se você acredita em fazer jejum ou não, mas eu acredito. E aí eu começava a fazer jejum, e pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Eu não quero repetir aquilo que eu fui lá em Belfort Roxo. Eu preciso que o Senhor nos visite. E Deus começou a colocar inquietação no meu coração, para redescobrir esse caminho de sabedoria. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho no que me gloriar, porque me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho, se pois eu faço de vontade própria, tenho recompensa. Mas se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Paixão
paixão nos nossos corações. Senhor, dai-me filho se não morro. Uma música de uma cantora gospel chamada Fernanda Brum, e eu ouço essa voz dizer: Senhor, dai-me filho se não eu morro. Eu não sou um velho, eu sou pai velho, querido. Meu primeiro filho nasceu, eu estava com 40 anos. Então eu sei o que é que você querer ter filho e o filho não vem, a agonia que é no ventre daquela esposa sua, igual a esposa de Eucana, Ana, dizendo: eu quero filhos. E da mesma forma eu comecei a espiritualmente: Senhor, dai-me filho, senão eu morro, Senhor. A razão por qual o Senhor me chamou para ser pescador de homens. E eu não vou ser pescador de cadeira, eu não vou ser pescador de tijolo, eu não vou ser pescador de funções eclesiásticas, eu sou pescador de gente, Deus. Comecei, querido, a chorar. Aí Deus tira a preguiça, Deus tira o comodismo, Deus tira o legalismo, Deus tira o engessamento, Deus tira a tradição e dá para você o mover do Espírito de Deus. Isso moveu meu coração. Então não é estrutura, é princípio, querido. Eu disse: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Queridos, literalmente isso toma nossa paixão. Ganhar é um processo de anunciação do Evangelho. Ganhar, querido, é um mecanismo de transformação social. Ganhar é um dever para o verdadeiro cristão. Ganhar é um ato de obediência a Cristo. Ganhar é um ato de serviço ao próximo. Ganhar é um privilégio espiritual. Ganhar é um ato de sacrifício. Aí eu resumi tudo isso na minha filosofia pessoal de ministério. Deus, ganhar é um gesto de amor. E eu te amo acima de todas as coisas. Eu te amo, Senhor. Não há razão. Se não for para te adorar, para que é que eu nasci? Se não for para te amar, para que é que eu estou aqui? Se não for para te servir, não há razão de existir, Senhor. Querido, você vai dizer assim: epa, esse cara está falando como um pentecostal. Nesse sentido eu sou. Nesse sentido, eu pedi a Deus: Senhor, eu não quero ser uma igreja que não faça diferença nessa cidade. Eu não quero ser aquela igreja batista que só Deus sabe aonde fica. Não quero. Eu preciso, Senhor, que o Senhor mude a história da minha igreja. E Deus, querido, ouve isso, porque ganhar... Por quê? Porque ganhar é você começa com você sonhar. Você sonha. Eu sonhava. Epa, agora seja forte. Aliás, me ajude nisso aqui. Eu queria que você dissesse para o seu irmão algo que eu faço na minha igreja. Diga para ele: seja forte. Seja forte. Tá bom? Porque o que eu vou dizer, diga para ele, o que ele vai dizer é tudo para você, não é para mim. Aqui, querido. Ganhar. É isso. Olha aqui, ó. Coisa de maluco, viu? Coisa de maluco. Chegava. Não tinha ninguém para atender. Não tinha ninguém para receber, mas eu ia para a minha igreja, e eu ficava no salão da Cibapa, orando, passando de fileira em fileira, para cadeira, tá pegando, Rodrigo, tá pegando fogo, o fogo do Espírito, vai lá, o Rodrigo está dizendo: menos, pastor, por favor, olha lá, querido. Amém. Você sabe que eu passava pelo auditório pela manhã e eu aprendi com o pastor Miqueias da Paz Barreto. Miqueias disse no retiro dos pastores fluminenses que ele tirava 6 horas do dia para orar e para ler a Bíblia. Aí eu disse no banco para o outro colega: porque pastor tem isso, enquanto o outro está pregando, o outro está discorrendo o sermão do outro, né? E aí já está criando outro sermão. E aí eu falei para o colega que estava ao lado: ei, Saúl, mas por que pastor mente tanto, hein? O cara tira 6 horas para orar e para ler a Bíblia. Saúl olhou para mim assim: eu já perguntei isso para o Técio, o genro dele. Ele tira 6 horas para orar e ler a Bíblia. Ele é pastor de tempo integral. E na cabeça dele, se ele trabalhasse fora, ele teria que dar no mínimo essas horas de trabalho. Então ele disse que tem que ter 6 horas para orar e ler a Bíblia. Ah, querido, aquilo mudou minha história. Eu ficava na Cibapa, sozinho pela manhã, orando de fileira em fileira: Senhor,
Eu sonho com essa igreja grande. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei como treinar líder. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, essa igreja tem dono. Senhor, essa igreja tem gente aqui que tem 50 anos de crente, da primeira de Goiás, da primeira de Curitiba. Senhor, essas pessoas não vão aceitar. Deus tenha misericórdia, o que eu vou fazer? E aí comecei a orar e orar, orar, queridos. Eu comecei a sonhar em cada casa um pequeno grupo, em cada membro um discípulo, em cada discípulo um líder comprometido com a missão de ganhar. Comecei a orar, porque, querido, o primeiro princípio para a mudança da sua igreja é você começar a se converter à oração, porque a oração pode muito em seus efeitos. Eu oro e Deus visita, eu oro e Deus faz, eu oro e Deus fala, eu oro e Deus salva, e eu cuido dos salvos. Esse é o desafio para nós. Quando eu comecei a entender isso, eu entendi que membro, discípulo que siga os passos de Cristo no amor, na simplicidade, na humildade e, acima de tudo, dedicação em busca pelos perdidos. Eu comecei, querido, a sonhar e compartilhar isso. Eu não tinha tanto dinheiro assim. No Nordeste tem um negócio, tem uns 10 minutos ainda, vamos lá. No Nordeste tem um negócio, que é um negócio chamado de milho. Quem é do Nordeste sabe. É um negócio chamado flocão. É uma farinha de milho que faz um cuscuz. Água e sal. Um pacote daquele negócio é R$ 1,90 hoje. Na minha época, quando eu comecei isso, eu comprava por 60 centavos. Mas os tempos mudaram, hoje está R$ 1,90. Eu comprava 20 pacotes daquele. Chegava no supermercado, a mulher já sabia. Olá, homem do flocão. Comprava. Toda quarta-feira, depois do culto, eu fazia um cuscuz com ovo frito, café e leite, e eu levava. Eu descobri com um empresário, Dr. Neymar, que hoje está na Flórida. Ele me viu dirigindo uma reunião de liderança da igreja. Ele disse: pastor, eu vou lhe ensinar como é que o senhor dirige. Dr. Neymar é dono da rede hospitalar da cidade. Então, ele, numa reunião com o sócio dele, ele me ligou. Ele disse: estou passando aí, está fazendo o quê? Eu falei: não, estou na igreja orando. Ele disse: então pare de orar e venha para ação. Aí eu disse: tá bom, passa aqui, me pega. Aí ele me pegou e me levou. Pensei que era uma reunião numa sala como a minha, uma sala bonita. Mas ele me levou numa cafeteria. Chegaram os sócios, 20 sócios, uma mesa grande. Ele mandou descer croissant, mandou trazer comida e tal. E ali ele começou a falar de dificuldades. Mas aí eu comecei a olhar que todas as vezes que todo mundo começava a comer, ele trazia um assunto. E aí ele disse: vocês não concordam? Os caras estavam tudo de boca cheia. Aí ele disse assim para mim, no final, terminou a reunião, 30 minutos, ele disse assim: viu, pastor, quando o senhor vai tratar de alguma coisa séria, o senhor tem que envolver os 5 sentidos. Não leve para uma sala fechada, não diga que é uma reunião administrativa, o povo já vai armado com metralhadora para te matar. E alimente o cara. Porque quando o cara está concentrado no comer, é a hora de você dizer: não é ele, é. Você entendeu, querido? É fácil isso, queridos. Por isso que no pequeno grupo, toda reunião de pequeno grupo tem comida. Porque o cara que foi lá, ele foi e gostou daquele momento. Então eu comecei a fazer isso. Eu levava os caras que eu sabia que iam ter resistência. E antes de ele pregar, antes de levar um sermão sobre os princípios, eu levava o cara pelo princípio da hospitalidade. Ok? O flocão, toma cuscuz com leite, manteiga, ovo frito, café com leite. E o cara então não tinha resistência. Pastor, estamos juntos. Então antes de eu levar para a igreja, os caras estavam na minha casa. Então o princípio é da casa para a igreja, não da igreja para casa. Se você entender esse princípio, você estará fazendo amigos, aliados e não opositores. Agora veja, você chega na igreja e você diz que quer alcançar a cidade através dos pequenos grupos. No púlpito. O cara não digeriu isso bem, ele não ruminou isso bem. E ele vai ser do contra. Não contra você, contra o novo que você está apresentando. Agora leva para sua casa e compartilha o que está no seu coração. Compartilha o que está na sua alma. Compartilha o que está na sua cabeça. E deixa o cara comer a feijoada que você vai fazer para ele. Ou como o paranaense e o gaúcho gosta, o churrascão. Dá o churrasco para ele, a picanha gordurosa. Antes do conselho do Puri, come logo essa carne.
Você entendeu? E convence os caras. Aí, querido, você tem aliados. Mas você pensa que passar a visão de pequeno grupo, passar a visão da igreja multiplicadora é na IBD e no púlpito. É também. Mas primeiro você tem que alcançar o coração. O coração. E o coração você conquista pela boca. Dê comida para o povo. Chame para sua casa. Nesse princípio, querido, alcançamos a cidade quando há intencionalidade de ganhar. Quando tem essa intencionalidade, você literalmente vê, ó, a igreja na sua missão evangelizadora só será bem sucedida se cada um dos seus membros fizer da sua casa uma extensão da igreja. E da sua vida uma missão de evangelizar para a promoção da expansão do reino de Deus, querido. E isso acontece. Aí você vai dizer assim, mas o senhor não conhece a realidade de São Paulo. Eu estive agora na igreja do povo em São Paulo. Uma igreja com 7 mil membros, naquele corre-corre de São Paulo. Aquele povo também vai para São Paulo, tudo em São Paulo é para ganhar dinheiro. Mas por que aquela igreja cresce? Relacionamentos. É a única forma, numa situação urbana como a sua, numa situação de grande centro como o seu, numa situação de religiosidade como a sua, você só vai ganhar se a ponte de pesca for as casas. Se você não entender isso, você vai entender claramente. Próximo, obrigado. Olha o que diz o texto 5:42, vamos ler juntos? E todos os dias, no tempo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Ô Cristo, obrigado. Sigamos um exemplo, querido, um exemplo deixado por Cristo que nos ensinou que a melhor forma de gerar discípulos é através do discipulado pessoal e não do discipulado pluralizado. O discipulado pluralizado, ele é institucionalizado. O discipulado pessoal é você gastando a vida na vida. E quando você faz isso, a mais adequada forma de crescer é multiplicando a forma de organizar uma multidão através de pequenos grupos. São mais líderes, mais discípulos. E quando nós entendemos isso, alcançamos a cidade quando a estratégia ela é una, coesa e direcional. Isso nós alcançamos. Aí sim, para ganhar com excelência é preciso ter compromisso. Compromisso com Deus na obediência. Compromisso com o pequeno grupo na multiplicação. Compromisso com o discipulador na submissão. Compromisso com a igreja no crescimento. E aí eu quero passar isso. Essa é a visão. A visão de ganhar com excelência e compromisso. Compromisso com a visão multiplicadora na fidelidade. Para você ter um PGM e ele ser próximo, você precisa ter a intencionalidade de ganhar no nível de compromisso dos líderes. E aí, pastor, seja forte com o que eu vou dizer. Não espere a adesão massificada da sua igreja na intencionalidade que hoje está no seu coração. Pastor, andorinha só não faz verão. Cole com essa andorinha. Mas se ela receber de você o seu melhor, ela será capaz de conduzir a multidão. Agora veja bem, não é você que influencia a sua igreja. Se você influenciar o cara que é o influenciador da igreja, se parar de amaldiçoar as trevas e acender uma vela, que é um pensamento indiano, você vai entender que aquele camarada que é o formador de opinião contrário a você, é esse que você tem que ganhar para estar ao seu lado. É arriscar. Nesse sentido, a gente pode dizer, indo para os nossos finalmente, vamos lá, próximo. Olha esse cara que nós ganhamos para Cristo, Dr. Charles. Vamos ouvir o testemunho dele. Encontrei gente que me acolheu, gente que foi simpática. Pode botar no comigo. início, queridão? E quando eu cheguei na Cibapa foi justamente o contrário. Eu encontrei gente que me acolheu, gente que foi simpática comigo. E foi muito bom e nós tornamos continuando vindo alguns domingos seguidos, até que nós tomamos a decisão de ir para um PG, conhecer também o PG, que tanto que a igreja falava de você tem que ir para um PG, e nós fomos. E no PG nós somos acolhidos, nós somos tratados. No PG eu aprendi o que é ser discipulado. No PG eu aprendi o que é você ter confiança nas pessoas, se abrir, conversar. E através do PG
eu quis conhecer mais a Cibapa. Eu falo que eu me converti ao meu PG, depois eu me converti à igreja e só aí eu me converti a Cristo. Eu me batizei na igreja e hoje para mim PG é sinônimo disso, é sinônimo de adoração, é sinônimo de encontrar amigos, é sinônimo de confiança, de cumplicidade, onde eu sorrio, onde eu choro. E hoje eu posso dizer que eu amo meu PG, eu amo o estilo de ser igreja da Cibapa, eu amo isso de discipulado, de vida na vida. Meu nome é Charles, eu sou cirurgião dentista, casado com a Ludmila, pai de 2 filhos lindos, o Felipe e a Maria Eduarda. Hoje na Cibapa eu sou líder de um PG, eu sou presidente do Ministério Diaconal, participo de um GD, ministro no Homem ao Máximo e o que mais eu falo com a Cibapa? No Vida Cristã também, é isso. Só, desculpa, não sei se eu falei bem. Né? É isso aí, cara. Novo crente, 4 anos de convertido, fazendo curso de teologia, um homem que não tem tempo, secretário do Estado, secretário da Saúde do Estado. O homem não tem tempo, mas a prioridade dele é servir ao reino, é servir a Deus. O que faz a diferença? O cara que eu discipulo, Cleves, discipulou o Charles. O Charles é o meu neto, porque Cleves é o meu filho, questão da paternidade espiritual. Se você não decidir investir vida na vida, sair da teologia e da eclesiologia e ir para relacionamentos. Se você não sair da eclesiologia de programas e ir para a eclesiologia de relacionamentos, você vai continuar sozinho, dizendo que o povo é difícil, que o povo não quer, que o povo, que a minha cultura é diferente. Não, o problema não é o povo. Seja forte com o que eu vou dizer. O problema é você. Você é o problema. E se você decidir fazer discípulos, sua igreja fará discípulos. Amém? Quero orar por você, se você me permitir. Queria que você ficasse em pé. O Rodrigo já está aqui na frente. Cadê aquele cantor que, se eu pudesse, levava ele do gaúcho para lá para fora? Tá aí? Olha ele lá, vamos lá. Se você quiser ser missionário no Tocantins, vem lá. Querido, eu quero orar por você. Né? Paranaguá, é? Paranaguá. Ah, rapaz, esse cara é bom demais. Meu colega, se eu parecia você arrogante, prepotente, amostrado, eu quero lhe pedir perdão. Não essa era a minha intenção. Eu vim compartilhar com você aquilo que o Purim compartilhou. Eu fui pastor de comunidade, de igreja pequena. E a igreja que eu peguei era pequena. Mas ela não cresceu por eu ser melhor do que você. E alguns de vocês têm mais títulos do que eu. Alguns de vocês têm mais conhecimento do que eu. Eu não entendo nada de teologia. Eu não sei nem porque o pastor Isaías e o Rodrigues me chamaram para falar aqui. Porque o meu negócio é gente. Eu sou pastor farofeiro. Eu gosto de estar no meio do povo. Comer é o meu negócio. Mas eu entendi que o povo quer ser acolhido, que o povo quer ser amado. Então nessa noite eu quero dizer para você que o que eu vim dizer aqui para você é: tudo começa aqui no seu coração. Tenha coragem de se despir da sua indumentária teológica. Tenha coragem de se despir do seu acervo eclesiástico e colocar tudo isso na cruz, na presença de Deus. Tenha coragem de pedir para Deus que existem filhos que são gerados
biologicamente, mas outros geram por adoção. E não importa se os filhos vêm biologicamente ou por adoção, mas que você entenda que a razão é ter filhos. Pai, dai-me filhos, senão morro. Eu disse para o pastor Flávio de que eu poderia desistir da gauchada que estava lá no Rio Grande do Sul. O Egon conhece alguns deles. Porque o que eu levava de não deles, o que eles me davam de não, de fora na cara, mas eu insistia. E hoje ver um homem como o Dr. Miguel, um gaúcho, conservador, líder de pequeno grupo, líder de rede, eu tenho razões para dizer para você que de norte a sul deste país, o que nós temos é homens que precisam ser alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E isso tem que começar com desejo no seu coração. Se começar com desejo no seu coração, então você será pai de centenas e de milhares. Porque o nosso Brasil merece a nossa fé. O nosso Brasil merece a nossa dedicação. O nosso Brasil merece o nosso compromisso. Porque nós cantamos durante século: Brasil para Cristo, nossa pátria. Nós queremos para o Senhor. Você pode fechar seus olhos, queria orar por você. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela iniciativa da Convenção Batista Paranaense. Obrigado, Deus, pela visão do pastor Isaías, da sua equipe, ó Deus, de reunir esses pastores aqui, líderes, para serem, ó Deus, e terem um momento de entender aquilo que foi passado para eles, ó Senhor, de que Deus nos chamou para sermos, ó Senhor, semeadores, para sermos pescadores, para, Senhor, cumprirmos a missão, mas não no força daquilo que nós achamos e a ferramenta que nós temos, mas aquilo que o Senhor acha e a ferramenta que o Senhor pode nos dar, ó Pai. Que o Senhor derrame um óleo renovador de unção, que traga paixão no coração do teu filho e da tua filha. Que, ó Deus, os ventos da incredulidade, dos obstáculos, das barreiras, sejam derrubadas em nome de Jesus Cristo. E que os teus filhos sejam visitados por um sentimento de que aquele que nos chamou para a obra é fiel e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos cada uma das agências do reino do Senhor diante da tua presença, para que os teus filhos sejam despertados para um novo tempo, ó Deus, de abundante colheita no Senhor. Renove o ministério do teu servo, renove a alegria pastoral, ó Deus, amplia a visão do teu filho e alarga, ó Pai, as suas tendas em nome de Jesus, de tal forma que os teus filhos, ó Deus, passem e experimentem esse processo novo que o Senhor está dando à Convenção Batista Brasileira. Pai, nós queremos o nosso Brasil para Cristo, nós queremos o sul deste país rendido ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor encha de alegria e os teus filhos saiam daqui, ó Deus, com uma visão ampla de que, Deus, podemos fazer muito mais do que estamos fazendo, porque a obra é do Senhor e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.